Estimular a autonomia e independência nos filhos desde bebê é um fator fundamental para o seu desenvolvimento. A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade, é a fase mais importante para o desenvolvimento dessas competências. Esse período é um mundo de oportunidades, por ser a fase em que a criança aprende com maior facilidade. No entanto, há muitos pais que não têm ideia do potencial de aprendizagem de uma criança na primeira infância e acabam por não estimular esse potencial. Eu sou Nelly Pereira, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu vou dar algumas dicas de como desenvolver a autonomia e independência nos filhos desde bebê. Mas antes de darmos continuidade ao assunto, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Pesquisas mostram que crianças estimuladas desde cedo a ter autonomia e independência apresentam melhor desenvolvimento cognitivo. Ao estimular essas competências nas crianças, desenvolvemos também autoconfiança, autoestima, segurança e maturidade emocional. Com o próprio crescimento, a criança vai buscando autonomia e independência. Independência é a capacidade de realizar atividades no dia a dia sem a ajuda de terceiros. Autonomia é desenvolver nos filhos a capacidade moral e intelectual de tomarem suas próprias decisões. Essas competências podem ser desenvolvidas com pequenas atitudes que farão toda a diferença no dia a dia do seu filho. E conforme a criança for se desenvolvendo, não faça por ele aquilo que ele já tem capacidade de fazer sozinho. A partir do 6º mês, a criança começa a segurar objetos. Nessa fase, ela já pode ser estimulada a comer sozinha, segurando pequenos pedaços de alimentos sólidos. Por volta do 9º mês, a criança começa a gatinhar. Já vi casos de mães que não permitem a criança viver essa experiência para não se sujar ou por medo de bactérias. Mães, não façam isso. Agindo assim, você estará prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Coloque a criança no chão, permita que ela vivencie essa experiência, que é muito importante para o seu desenvolvimento muscular. Dos 2 aos 3 anos de idade, com a supervisão de um adulto, a criança é capaz de comer, guardar os brinquedos e calçar-se sozinha. Dos 3 aos 4 anos de idade, a criança já pode tomar banho sozinha, vestir-se, ir ao banheiro, higienizar-se após as suas necessidades fisiológicas, escovar os dentes, aprender a amarrar o tênis, sempre com a supervisão de um adulto. Dos 4 aos 5 anos de idade, a criança já está apta a realizar várias tarefas sozinha. Com o desenvolvimento da autonomia e independência, a criança entende suas próprias emoções, organiza o pensamento, tem iniciativas, adquirindo com isso maturidade emocional. Quanto aos adolescentes, os pais desenvolvem essas competências falando de direitos, mas principalmente de responsabilidade. Ofereça responsabilidades aos filhos, tais como recolher uma roupa, lavar uma louça, lavar um banheiro, organizar o seu próprio quarto, guardar suas próprias roupas, limpar e guardar os seus calçados, acordar e levantar sozinho para os seus compromissos. Quando os meus filhos chegaram à adolescência, eu tinha o hábito de chamá-los para irem à escola. E era uma luta diária, pois era necessário chamá-los várias vezes. E com isso, eu acabava me estressando. Até que um dia, eu resolvi dar um basta na situação. Eu disse a eles que eu não iria mais chamá-los, pois eles já tinham idade e maturidade para fazerem isso sozinhos. E assim eu fiz. E eles tiveram que assumir essa responsabilidade. Passei a eles a responsabilidade também de dobrar e guardar suas próprias roupas e de limparem seus próprios calçados. Tem pais
que mesmo a criança já tendo idade para aprender a preparar algum alimento, não permite ela chegar perto de um fogão, por medo de acidentes. Sendo assim, quando você for cozinhar, chame seu filho para ajudar. Ensine-o a lavar e preparar uma salada, a descascar legumes, a refogar um arroz. Assim eu fazia com meus filhos. Com a idade de 10 anos, eu comecei a ensiná-los a cozinhar. E assim, eu fui desenvolvendo neles todas as competências necessárias para uma vida adulta independente. Quanto mais responsabilidades você der ao seu filho, mais sentido dará à sua vida, pois a vida só tem sentido com responsabilidade. Dê a eles também a liberdade de pensarem por si mesmo e de tomarem suas próprias decisões. Quando meu filho mais velho demonstrou desejo em trabalhar, isso com 10 anos de idade. Na época, passávamos por muitas dificuldades e privações, e ele queria fazer alguma coisa útil para ajudar nas despesas da casa. Quando ele me falou sobre o seu desejo, fiquei admirada com a sua atitude. Porém, de imediato, a minha resposta foi não, pois eu temi muito por todos os riscos e perigos que ele iria passar. E para minha surpresa, ele começou a chorar, dizendo: "Eu quero trabalhar, eu quero ganhar o meu dinheiro para ajudar em casa." Gente, o meu coração ficou apertadinho, vendo a decepção e tristeza dele diante da minha resposta. Porém, eu fiquei muito preocupada também da minha atitude bloquear nele o desejo por trabalhar e de sentir-se útil. Ao compartilhar o ocorrido com uma outra pessoa, ela aconselhou-me a deixá-lo vender picolé e que eu orasse com ele quando ele fosse trabalhar, pois é Deus quem guarda, e se Deus não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Eu resolvi então ouvir o conselho alheio, mesmo sofrendo com aquela decisão. Gente, vocês não têm noção da felicidade daquela criança ao chegar em casa com o seu salário, e isso contribuiu muito com o seu crescimento como sujeito independente. Passado um tempo, aos 13 anos de idade, ao chegar do colégio, ele veio até mim e disse: "Mãe, tem uma panificadora no caminho da escola. Você vai lá comigo para eu arrumar um emprego?" E lá fomos nós em busca de uma oportunidade, e ele foi contratado, mas com a condição de que estivesse lá às 4 da manhã para aprender a fazer pães. Que desafio! Naquele momento, eu fiquei sem reação. Porém, ao sairmos dali, eu conversei com o meu filho e aconselhei-o a não aceitar aquele emprego, pois o horário era complicado para um menino da idade dele, que isso iria prejudicá-lo nos estudos e, para piorar, estávamos em pleno inverno. De novo, para minha surpresa, ele insistiu que eu o deixasse aceitar aquele emprego. Todavia, o desafio era meu também, mas o meu apoio era muito importante para o seu desenvolvimento. Sendo eu mãe solteira, ele só podia contar comigo. Por longos meses, levantávamos às 3 da manhã e eu ia com ele até uma altura do caminho. Depois, ele seguia sozinho até chegar ao estabelecimento e combinamos que ao chegar lá, ele acenasse assim para mim, como forma de dizer que estava seguro. E eu voltava para casa tranquila em relação a ele chegar em segurança no trabalho, mas com muito medo de andar sozinha na rua de madrugada. Graças a Deus e a tudo isso, os meus filhos cresceram fortes e preparados para enfrentar os desafios da vida e para viver em sociedade. E para finalizar, eu deixo aqui uma frase do famoso psicólogo canadense Jordan Peterson: "Há um grande mercado para a responsabilidade, e é sobre isso que devemos falar aos jovens." Se esse conteúdo foi útil para você, então inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa o sininho de notificações, comenta e compartilha, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço e até o próximo vídeo!